Pra você ver como é que eu tô a perigo, malandro. Não me venha chuteira que o jogo é Honda, meu irmão. Eu tô naquela. No cavuco nem boto terra, tô beliscando fumaça. Enquanto o Bé for tesoureiro, malandro, eu vou cortando pano. Sacou, malandro de Aracaju, rapaz? Sai dessa, bicho, ó. O galera tá sendo grande mesmo, mano. Sai dura, Gabriel. Difícil de entender, não é? Até Champollion, que decifrava textos egípcios, não resistiria ao esforço de uma tarefa tão incerta. O professor Dino Prete, da Escola de Comunicações e Artes da USP, pesquisa a gíria e suas implicações sociais. No programa de hoje, só gíria. Só. Bom, professor, é coisa de malandro, uma afronta ao bom tom, mas de repente se torna hino nas esferas mais altas. Afinal, professor, o que é esse negócio de gíria? Bom, a gíria é uma linguagem, um vocabulário, não sei se é realmente uma língua, é um vocabulário apenas, não um vocabulário parasita, um vocabulário paralelo ao vocabulário comum, ao qual se incorporam certos significados que normalmente não são usados nessa linguagem comum. Esses significados acabam se divulgando e se generalizando e formando, de certa maneira, um código à parte e, como eu disse, paralelo à linguagem comum. E o que distingue a gíria do padrão dito normal de linguagem? O que distingue justamente é esse aspecto do significado. A gíria não constitui um vocabulário particular, autônomo, com criações próprias. Ela apenas quase sempre, em grande parte dos casos, uma deformação de significados normais. Então, por exemplo, quando um indivíduo fala legal, né, legal, ele está usando uma expressão que é da língua comum, mas num sentido muito particular e às vezes até oposto, como por exemplo uma palavra como bárbaro, né? Bárbaro significa uma coisa bonita, agradável, atraente. No entanto, a palavra bárbaro é usada na língua normal como alguma coisa exatamente oposta. Então, essa deformação de significados que constitui justamente um aspecto típico da gíria, né? Ela se distingue por esse aspecto, quer dizer, é um significado parasita que se acrescenta aos significados usuais da linguagem. E como é que nasce a gíria? Já que ela representa a experiência de grupos, não é, professor? Qual é esse processo de formação? Bem, o problema da origem da gíria é um problema muito controvertido pelo seguinte, porque a gíria sempre foi um assunto tabu dentro do plano linguístico, né? Quer dizer, poucos estudos e estudiosos existem sobre o assunto, porque os professores de língua, professores de linguística, professores de português, por exemplo, sempre trataram o assunto com um certo desprezo, né? Linguagem da plebe, linguagem do povo, então ninguém quer estudar. Por esse aspecto, se isto é assim hoje, por exemplo, né, muito pior era antigamente. A gíria realmente se identificava com a linguagem dos bandidos, a linguagem dos marginais, a linguagem do povo, do baixo povo, quer dizer, das pessoas baixas, isto é, de baixa renda econômica. E, portanto, não há documentação, não havia documentação porque não interessava documentar uma língua que justamente era tida como marginalizada. E agora a gente sabe, por exemplo, através de estudos da gíria na Europa, por exemplo, na França, né, a gente sabe que a linguagem gíria, teve inicialmente, surgiu da necessidade que certas classes tiveram de se proteger, de criar uma comunicação fechada entre si, que não pudesse ser entendida pelos outros. Por exemplo, no século XIII, na França, por ocasião, logo em seguida, a Guerra dos 100 Anos, né? Aqueles bandos de salteadores que invadiam a Europa e se postavam nas estradas para assaltar os viajantes. Esses indivíduos, para se identificarem, criaram um código, né? Código desses assaltantes. Esse código inicial foi um ponto inicial, digamos assim, da origem do fenômeno gírio. Mas, paralelamente, na mesma época, os comerciantes, que eram os comerciantes ambulantes, os mascates, também sentiam necessidade de criar um código para se defender dos salteadores. Então, esse código dos mascates, por exemplo, por volta do século XIII, do qual a gente tem alguma documentação, esse código acabou virando também, de certa maneira, um vocabulário gírio. E, paralelamente a isso, aquelas hordas de ciganos que invadiram a Europa e que se deslocavam de um lugar para outro também tinham uma linguagem própria, né? Era justamente o caló, né? Daí a palavra calão. Essa linguagem dos ciganos também é um ponto de origem do fenômeno. Então, esses aspectos históricos nos mostram que a gíria surgiu da necessidade de criar um código criptológico, quer dizer, fechado, né? Que só fosse conhecido por uma comunidade. Mas, realmente, esse assunto ainda é um assunto
falta muito explorar, né, por falta justamente de fontes, e por esses motivos que eu dei. Então o que acontece hoje seria um desdobramento dessa vertente histórica. Por exemplo, seria um mecanismo de defesa a gíria usada pelos pivetes, pelas prostitutas e marginais afins, vamos dizer assim? Sim, sem dúvida, é um mecanismo de defesa, né? A gente vê, por exemplo, em plena casa de detenção, há uma gíria do marginal, do preso, e esta gíria é um mecanismo de defesa no sentido de que ele possa passar certas mensagens que só ele e o seu receptor entendem. Quer dizer, nesse sentido, ela é um mecanismo de defesa. Ainda é um mecanismo de defesa das classes marginais, por exemplo, as classes do crime. É, por exemplo, um mecanismo de defesa muito importante do grupo ligado, da comunidade ligada ao tóxico, que é justamente um tipo de atividade perseguida pela sociedade comum, não é? É um tipo de atividade ilegal que gira em torno, naturalmente, de grandes somas em dinheiro, né? Gira em torno, enfim, de toda uma organização e que precisa se proteger os seus negócios ilegais. A gíria do tóxico é uma das gírias mais fechadas que existe e é uma gíria constantemente renovada, porque à medida que ela é conhecida pelos policiais ou até mesmo pela comunidade, ela tem necessidade de ser renovada para continuar a sua função de proteção. E aí, meu? Como é que é? Uma lança quente pra nós aí, meu? Tem duas, moro. Basta ficar na campana. Só falta as turbinas pra gente aguentar os lotes. Só, bicho. Máquina é fácil de arrumar, meu. Basta pular no gogó do mico e pronto, meu. Tô maquinado. Nada de mico. Vamos aguentar na mão grande os napos de firma, moro. Eles sempre tem um canto na cinta, moro. Só, escuta aí, meu. A lança é caxanga, meu. Espiando, mão grande, bicho. Precisa ver se o serviço é limpo. Se não dá tiro, a barra é suja, né, meu? Que nada, é mole. Só tem peruano e mina na jogada, moro. Agora, por um outro ângulo, certas classes que não são classes marginais de atividades ilícitas do crime, como atividades, por exemplo, estudantis, classes de estudantes, por exemplo, criam uma gíria particular e são, de certa maneira, ciosos desta gíria, porque a gíria representa para eles uma forma de autoafirmação, quer dizer, uma forma de aparecer perante a sociedade com uma linguagem própria, específica, pela qual, inclusive, eles se realizam perante a própria sociedade, sendo uma linguagem que ninguém usa, só eles usam e, portanto, isto é uma forma de realização da própria personalidade do falante. Esse é um outro aspecto que não é um aspecto de defesa, mas, de certa maneira, é um aspecto de defesa da personalidade, da sua integridade psicológica, né? Da sua posição social, uma defesa nesse sentido. Existe também a utilização da gíria como elemento de agressão, né, professor? A gíria, por excelência, já é um elemento de agressão, e no caso específico dos marginalizados, é duplamente vista sob esse enfoque. A gíria, pelo fato de ser uma linguagem parasita e pelo fato de ela ser uma linguagem marcada, quer dizer, de ela ter certos usos específicos, e pelo fato de ela ser, para a sociedade, uma linguagem de baixo prestígio social, porque as palavras também têm prestígio social, né? Então, a pessoa, quando fala, se ela fala bem, a pessoa usa bem, emprega bem as estruturas da língua, emprega bem as palavras, a gente sabe que essa linguagem tem um prestígio social. Então, o fenômeno do prestígio social, com referência à gíria, é um fenômeno importante, porque a gíria é uma linguagem marcada, é uma linguagem vulgar, uma linguagem usada pelo vulgo, pelo povo, pelas camadas assim mais populares, e ela tem essa marca. Suponhamos, o tema da morte, dentro da linguagem comum, é um tema assim de respeito. A gente, por exemplo, quando fala em defunto, fala em morte, a gente costuma usar até eufemismos para tornar assim um impacto menor. A gíria justamente procura formas de significação que justamente são chocantes porque abordam com irreverência. Você veja, o marginal chama, por exemplo, o defunto, o cadáver, chama de presunto. Essa metáfora presunta é sumamente ridícula, irreverente, é cômica e mostra uma atitude assim de absoluta irreverência, né, perante assuntos que merecem da comunidade um total respeito. Agora, por outro lado, do ponto de vista formal, a gíria apresenta certos significantes que rompem
com as formações normais da língua, significantes, quero dizer, referente à parte formal da palavra, né, elementos formais da palavra, que são pouco usuais na língua e que aparecem na gíria com certa frequência. Por exemplo, terminações de palavras. Então você vê, por exemplo, uma palavra como esculacho, né? Vou dar um esculacho em fulano, vou dar uma chamada nele. Esse sufixo acho, por exemplo, é um sufixo muito pouco usado nas formações da linguagem comum. A gíria aproveita para formar. E, de certa maneira, certas palavras que têm sufixos que são antiofônicos, que soam mal, né? Por exemplo, bagulho, né? Bagulho, fulano... safardana, sacana, esse tipo de sufixo, né? Urucubaca, esse tipo de sufixo, mocorongo, essas terminações de palavras que são assim um pouco antiofônicas e a linguagem comum repele, são absorvidas pela linguagem como uma atitude de agressão ao próprio vocabulário. Porque é preciso entender que a língua é um organismo tradicional por excelência. Quer dizer, a língua de certa maneira, uma das instituições mais tradicionais da sociedade. Então, romper com esse tradicionalismo, atingir esse tradicionalismo, reagir contra ele, agredir, é uma atitude típica do povo, como revolta, como compensação. A gíria é um instrumento dessa revolta. É até quem indica que a gíria é um instrumento da própria luta de classes sociais. Professor, pensando que a gíria é um instrumento de reflexo, né, da experiência de um grupo, como que palavras, expressões passam para outros grupos, para outros estratos? Como é que acontece isso? Bom, acontece o seguinte, que os pequenos grupos sociais, naturalmente, têm não só vida reduzida, como eles estão, de certa maneira, pressionados pela grande sociedade. Isso acho que é um fenômeno sociológico e é um fenômeno também sociolinguístico. Quer dizer, os pequenos grupos, você veja, por exemplo, o caso dos hippies, né? Os hippies tiveram uma vida relativamente efêmera. E como é que eles perderam essa sua autenticidade? Justamente pela curiosidade que a sociedade tinha sobre a vida dos hippies. No momento em que a sociedade, por exemplo, começou a invadir os redutos hippies, a entrar em contato com os hippies que quiseram inicialmente se isolar, né? A conhecer, por exemplo, a moda que os hippies usavam, os cabelos compridos. No momento que isso começou a se vulgarizar, o pequeno grupo começou naturalmente a se identificar novamente com o grande grupo, com os costumes gerais. Isso é uma atitude, de certa maneira, de defesa da sociedade, muito comum em qualquer circunstância, porque a sociedade, como estabelece, digamos assim, um modus vivendi, não é? A manutenção de certas leis sociais. Então você veja, dentro de um prédio, por exemplo, se determinados indivíduos num prédio de apartamento têm certos hábitos que são estranhos à comunidade do prédio, o prédio procura criticar e procura recuperar esses indivíduos para os comportamentos comuns, né? Não pode brincar aqui, não pode fazer isso, tal, porque não é normal, não é educado, não está dentro dos padrões. Então isso você pode passar para a sociedade em geral. A sociedade tem interesse em recuperar os grupos, em criticar certas atitudes inovadoras que os grupos tomam porque estão em desacordo com os padrões sociais da grande comunidade. Com referência à linguagem acontece a mesma coisa, quer dizer, o indivíduo quer recuperar, quer verificar, por exemplo, como os indivíduos falam, o que significa essa linguagem dos marginais, o que é que essa palavra significa, o que é que essa expressão significa, e compreendendo e penetrando no segredo da linguagem dos pequenos grupos, acaba assimilando essa linguagem dos pequenos grupos, de forma que, num certo momento, o pequeno grupo se vê desvendado nos seus costumes e na sua linguagem pela grande comunidade. Então, nesse momento, ele só tem duas saídas: ou ele se dispersa, ou ele cria novos hábitos ou nova linguagem que o tornem, evidentemente, autêntico e original. Aí, rapaziada, esse pagode não é pra malandro rico, é pra filho de comédia que pede seguro quando tá no sufoco. Aí, malandra, se liga. Essa é mais uma das manjadas histórias de amor que já aconteceu comigo, com você e com todo mundo. É a história do cara que perdeu a gata e da gata que perdeu o cara. Diz mais ou menos assim: perdi meu amor. Então se estabelece uma relação de substituição. A gíria faz, às vezes, de uma experiência proibida e mesmo assim desejada. O que há é o seguinte, como eu disse, há sempre essa atração por essa linguagem original. Agora, de qualquer maneira, não se pode esquecer que a gíria é uma linguagem marcada, quer dizer, é uma linguagem, em geral, de baixo prestígio social. Quer dizer, o indivíduo que usa está sabendo conscientemente que ele está usando uma linguagem que não é a linguagem usual. Hoje em dia, a gíria perdeu um pouco esta
essa força que tinha antigamente de linguagem marcada. Houve uma época, por exemplo, é um estudo muito curioso aí, feito na França sobre isso, em que a gíria era tida como realmente linguagem até de natureza patológica, até ligada essencialmente ao crime. Então, o indivíduo que usava uma linguagem gíria parecia estar cometendo um pecado perante a sociedade, porque usava uma linguagem que é aquela marca terrível de um tabu linguístico. Hoje em dia, já não, é claro que não existe isso, né? A gíria se infiltrou muito mais na sociedade. Existe, por exemplo, o que a gente pode chamar uma gíria comum, uma gíria assim divulgada, que nasce às vezes de classes marginais, mas depois adquire novos significados na sociedade, como por exemplo gírias do tóxico, que estão hoje são frequentes e tomadas já com outra significação, como baratinado, por exemplo, a linguagem do tóxico, né? Mesmo existindo essa possibilidade de interação entre os grupos através da gíria, a gíria me parece que é profunda, né? As discrepâncias sociais, os desníveis sociais, né? Já que é coisa de uma experiência de grupo, é coisa fechada. Bom, aí acontece o seguinte, o grupo, o pequeno grupo, digamos assim, vamos chamar grupo marginal, mas marginal às vezes não tem o sentido que a gente pejorativo, né? Os grupos marginais, em geral, sendo quanto mais fechados eles forem, ou se forem, por exemplo, grupos ligados ao crime, grupos perseguidos pela sociedade, que vivem assim numa vida de fato perigosa, esses grupos têm, o grupo da malandragem, né? Esses grupos têm com relação à sociedade um certo julgamento. Eles julgam os fatos sociais com muita ironia, com muita amargura, com muita crítica, de forma que então a linguagem gíria se transforma numa forma de agressão social. Quer dizer, certas denominações da gíria, certas formas, certos significados, contêm assim na sua significação uma verdadeira crítica social. Você veja, uma palavra, vamos supor, do vocabulário da gíria penitenciária, como jaula para cela. Ora, essa denominação jaula da gíria dos detentos é realmente uma denominação que contém em si toda uma crítica social ao próprio sistema penitenciário. E também, de certa maneira, uma visão muito triste, muito amarga da própria condição do detento, como se fosse um animal preso numa jaula. Essa visão crítica desse tipo de palavra demonstra uma atitude também agressiva do pequeno grupo de julgamento crítico em relação à sociedade. A gíria penitenciária, nesse sentido, é muito rica, né? Você veja expressões como grude para a comida, né? Grude, até a linguagem, é uma linguagem que hoje em dia se ouve até na linguagem comum, uma palavra que já entrou para o vocabulário da gíria comum. Grude não é apenas um mero designativo de comida, ela tem um sentido crítico. A linguagem, o grude é uma coisa repelente, é como talvez deva ser, em algumas circunstâncias, a própria comida do detento. Você vê a palavra camburão, que na sua essência, no seu significado normal, significa um vaso onde se transportam as fezes dos detentos. Camburão utilizado numa forma metafórica para o carro de presos. Quer dizer, indica uma crítica de que o preso realmente não vale nada, ele tem o valor dos excrementos, o camburão, o transporte, está transportando ali excrementos, que são os presos. Então, é uma visão crítica, uma visão amarga, uma visão dura, que mostra uma atitude de oposição muito grande desses pequenos grupos em relação à vida da sociedade e, por consequência, à própria linguagem comum da sociedade. No domingo passado eu fui tomar um banho na Barra da Tijuca pra esfriar a minha cuca. Puxei meu carango, no boteco fiz o rango e mandei pendurar. Escuta aqui, meu camarada, eu estou escovando urubu, chamando o pavão de melouro. A gíria é uma coisa muito dinâmica, dá para se depender do que o senhor diz. É um verdadeiro camaleão, está sempre mudando. Como é que é o trabalho do senhor de garimpagem dessa coisa? Bom, eu não sou um dicionarista de gíria, né? O meu estudo aqui é um estudo assim, é uma pesquisa teórica e fundamentada em material colhido oral, material de pesquisas específicas, como às vezes pesquisas em casa de detenção, coisas assim, que não foram nem feitas por mim, foram feitas porque eu não teria talvez um acesso adequado, né? É uma pesquisa aqui feita na casa de detenção, já há uns 10 anos mais ou menos atrás, foram feitas por alunos, 2 alunos, um deles era um advogado
e trabalhava no crime, tinha acesso, tinha clientes na casa de detenção, e o outro era um capelão da casa de detenção. Esse tinha muito acesso mesmo, bom acesso aos detentos, conseguiu recolher uma série de palavras, fez uma série de depoimentos. Essas pesquisas são muito difíceis mesmo, né? Algumas até são perigosas, algumas pesquisas feitas por alunos, por exemplo, a linguagem dos tóxicos, a linguagem da prostituição. Essa linguagem é uma linguagem fechada, é uma linguagem que demanda a ida do pesquisador a locais, às vezes até com certo perigo, com relativo perigo. Então, essas pesquisas são difíceis de realizar. Agora, uma pesquisa da gíria que é mais fácil, que é feita através, por exemplo, de trabalhos com material de televisão, de gravação, com material escrito, né, documentos, até mesmo alguma literatura dos escritores contemporâneos. Então é esse tipo de coisa. E algum material que a gente encontra também do passado. E é um trabalho de garimpagem de palavras, né, professor? Que me parece que a morfologia da gíria obedece mais à utilização de palavras do que de expressões mais complexas, não? Não, a gíria também tem algumas expressões típicas, né? Quer dizer, um grupo de palavras com um determinado significado, né? Que a gente chama na linguística de determinados sintagmas gíricos. Mas o que existe na gíria, como eu falei, é um vocabulário de significados parasitas. As palavras são as mesmas, porque a morfologia da gíria, quer dizer, a formação de palavras típicas da gíria é muito reduzida. Ela se reduz praticamente a algumas palavras assim de fundo onomatopaico, né? Como por exemplo, pirim-pim-pim, bam-bam-bam, né? Tutu, blá-blá-blá, esse tipo de palavra, bum-bum, lelé, na expressão lelé da cuca. A palavra cuca, por exemplo, também é bem usada pela gíria, pela própria formação. Então esse tipo de coisa, mas é muito pouco, são muito poucas as palavras assim originárias criadas pela gíria através desse recurso. Em geral, a gíria é um vocabulário de significados particulares, próprios, às vezes até contrários ao significado usual. Mas as formas das palavras são as palavras usuais, o que nós chamamos de significantes, isto é, as formas das palavras são as mesmas do meio ambiente, da linguagem usual. Então a gente vê, por exemplo, legal é a palavra legal, é o adjetivo legal que se usa normalmente, né? Por exemplo, um documento tem fundo legal. Agora, quando se fala legal, bonito, bom e tal, é um significado que se acrescentou a outros significados que a própria palavra tinha. Essa é geralmente a formação do grande acervo de palavras em gíria. Aí, blá. Você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse... Por que existe uma abertura quase que total para a utilização da gíria hoje em dia? Isso em todos os níveis. Bom, eu costumo dizer que existe assim nas últimas décadas, particularmente na década de 70 e parte da década de 80 que nós estamos vivendo ainda, o que a gente chamaria na linguagem urbana de a linguagem urbana, a linguagem da crise, né? Linguagem da crise porque a crise social é também uma crise que se transforma ou que se apresenta em termos linguísticos no sentido de a linguagem ser um veículo de expressão da revolta social, da insatisfação social, do inconformismo social que tem engraçado na sociedade brasileira nas últimas décadas, né? Então essa linguagem da crise, de agressividade, encontra na gíria e encontra também na linguagem obscena, no chamado palavrão, um recurso muito grande, uma fuga muito grande para o povo justamente externar essa sua insatisfação. De forma que hoje em dia, como aliás todas as épocas de crise na história de todos os países, é marcada pelo surgimento de vocabulários desse tipo, vocabulários agressivos, vocabulários humorísticos, vocabulários que procuram agredir a ordem constituída na linguagem ou no vocabulário comum. Você veja, por exemplo, as guerras sempre produzem gírias, vocabulários. Existe inclusive um estudo muito famoso sobre o vocabulário da Guerra de 14, quer dizer, a gíria da Guerra de 14, dos soldados. Quer dizer, grupos se formam
grupos insatisfeitos, revoltados, grupos entristecidos pela vida que levam, ou pela situação que estão vivendo, criam um vocabulário, e esse vocabulário, conhecido entre eles a princípio, externa essa agressividade. Hoje em dia, portanto, na sociedade é muito comum, hoje em dia mais do que nunca aqui no Brasil, usa-se muito gíria, né? Usa-se muito as palavras nos significados assim de momento, momentâneos, aproveitando às vezes a originalidade de certas imagens cômicas, humorísticas, agressivas. É, de certa maneira, um fenômeno de natureza social, né? E um fenômeno não provavelmente apenas de abertura, mas um fenômeno que mostra, digamos, essa necessidade que o povo tem de encontrar um meio para externar a sua insatisfação. A gíria seria a consciência crítica da língua? Não, eu acho que não seria isso. Eu acho que seria talvez estender demais o sentido dela. Eu acho que a gíria é uma manifestação absolutamente espontânea do povo, dos grupos sociais, dos grupos marginais, no sentido de fazer a sua visão, a sua crítica da sociedade, não é? Quer dizer, é uma manifestação natural, porque, inclusive, de certa maneira, está ligada assim, a um gênio poético inerente ao povo. O povo também é poeta, o povo também é criador, o povo também tem a sua poesia. Então, esse gênio criativo popular, se não se manifesta através de uma poesia, de um poema, pode se manifestar através da criação de uma expressão gíria, né? Uma expressão popular, que às vezes contém muito de poesia. Então, é a forma pela qual o povo encontra para visualizar os fenômenos sociais. O povo e os grupos contestatórios, como por exemplo o estudante, né? O estudante universitário, os grupos marginais em conflito com a sociedade encontram na gíria, no seu vocabulário, uma forma de, digamos assim, visualizar, de expressar a sua visão crítica da sociedade. É de Araque, deixa de onda, tentei a folga com essa colher de chá.